Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal e nessa ocasião nós vamos dar continuidade à nossa série A Bíblia Resumida. Lembrando bem que nós ficamos aí alguns meses parados sem gravar nada para o nosso canal aqui no YouTube, mas pela graça de Deus estamos aí de volta e vamos dar continuidade a essa série que tem abençoado muitas pessoas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, comentar nas nossas publicações. Faça isso e ajude-nos, dê aquela forcinha para nós aqui em nosso canal no YouTube. No episódio anterior, nós falamos de forma resumida sobre o livro de Ruth. E hoje nós iremos falar sobre o livro do profeta Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel. Vamos tentar localizar o livro do profeta Samuel na Bíblia, a saber, o primeiro livro. O primeiro livro do profeta Samuel é o 9º livro da Bíblia e está localizado no Antigo Testamento. Antes desse livro nós temos o livro de Ruth e posterior a esse livro nós temos o livro de 2º Samuel. O primeiro livro do profeta Samuel é composto de 31 capítulos e 810 versículos. Também o livro do profeta Samuel, o primeiro livro, está localizado no grupo dos livros históricos. Originalmente, o primeiro livro do profeta Samuel e o segundo livro do profeta Samuel formavam um único livro, mas provavelmente a divisão ocorreu quando foi traduzida a Bíblia hebraica para o grego. O primeiro livro do profeta Samuel pode ser dividido em pelo menos 3 seções principais, do capítulo 1 ao capítulo 7, do capítulo 8 ao capítulo 15 e do capítulo 16 ao capítulo de número 31. Bem, do capítulo 1 ao capítulo de número 7 relata as ações de Samuel como sacerdote, profeta e juiz. Do capítulo 8 ao capítulo 15 se concentram em Saul, o primeiro rei de Israel. Do capítulo 16 ao capítulo de número 31 descreve a ascensão de Davi. As principais personagens do livro do profeta Samuel, a saber, o primeiro livro, é Ana, Samuel, Davi e Saul. E claro que o nosso bom Deus também. Quanto à data e quem escreveu esse livro, a gente não sabe com 100% de certeza e com 100% de exatidão, tá? É por isso que muitas das vezes a gente não coloca nem a data, a gente não fala nem a data e também a gente não fala quem escreveu o livro. Mas existem alguns argumentos aí que pode ter sido Esdras que escreveu, ou até mesmo Samuel que deve ter escrevido a sua primeira parte. Mas não se sabe ao certo quem escreveu o primeiro livro do profeta Samuel. Essas histórias ocorreu quando a nação de Israel passava por um momento turbulento, tanto moralmente falando, quanto religiosamente falando. A nação estava em uma decadência moral e em uma decadência espiritual total nos dias do profeta Samuel. Vamos aí, portanto, para o esboço do primeiro livro do profeta Samuel. Vamos entender alguns temas dos principais deste livro. E na sequência nós iremos concluir e fazer um apanhamento geral acerca deste maravilhoso livro. A renovação sobre o profeta Samuel. Capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 7, versículo de número 17. Bem, o nascimento e a infância de Samuel. Capítulo 1, versículo 1 até o capítulo de número 2, versículo de número 36. O nascimento e a dedicação de Samuel. Capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo de número 11. Crescimento de Samuel e a corrupção dos filhos de Eli. Capítulo 2, versículo 12 até
o versículo de número 36. Começo do ministério do profeta Samuel, capítulo 3, versículo de número 1 até o capítulo 4, versículo de número 1. O seu chamado por Deus, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 9. Sua palavra, que confrontava o pecado de Eli e o pecado de seus filhos, capítulo 3, versículo 10 até o versículo de número 18. Seu ministério a todo Israel, capítulo de número 3, versículo de número 19 e até o capítulo de número 4, versículo de número 1. O ministério do profeta Samuel como juiz, capítulo de número 4, versículo 2 até o capítulo 7, versículo 17. A tomada da Arca da Aliança pelos filisteus, capítulo 4, versículo 2 até o versículo de número 11. A morte de Eli, capítulo 4, versículo 12 até o versículo de número 22. A recuperação da Arca da Aliança por Israel, capítulo 5, versículo de número 1 até o capítulo 7, versículo de número 1. Samuel exorta ao povo a arrepender-se dos seus pecados, capítulo 7, versículo de número 2 até o versículo de número 6. A derrota iminente dos filisteus e a vitória de Israel, capítulo 7, versículo 17 até o versículo de número 17. Bem, o reinado de Saul, capítulo 8, versículo de número 1 até o capítulo 15, versículo de número 35. O estabelecimento de Saul como rei, capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 12, versículo de número 25. As exigências de Israel por um rei, capítulo 8, versículo de número 1 até o versículo de número 22. Saul é escolhido e ele é ungido como rei de Israel, capítulo 9, versículo de número 1 até o capítulo 12, versículo de número 25. As guerras de Saul, capítulo 13, versículo 1 até capítulo 14, versículo de número 52. Saul é rejeitado por Deus. Provavelmente aqui é uma das histórias mais tristes, né, que a gente pode encontrar dentro da Bíblia Sagrada. Deus rejeitando alguém por desobedecer a sua voz. Capítulo de número 15, versículo de número 1 até o versículo de número 35. Quando Deus ele rejeita Saul, evidentemente que a gente pode ver que o declínio do reinado de Saul é evidente, né? O próprio Deus se retira de Saul e aí vem um espírito imundo e começa a lhe atormentar. Daí por diante, o declínio é evidente a todo Israel, e é claro que Deus nos bastidores já estava trabalhando e preparando Davi para que viesse mais tarde substituir o rei Saul. Todavia, essas coisas não agradaram a Saul, que procurou por diversas vezes tirar a vida de Davi, e não somente de Davi, mas também das pessoas que tentavam apoiar Davi como um possível futuro rei de Israel. O declínio de Saul e a ascensão de Davi, capítulo 16, versículo 1 até o capítulo 31, versículo de número 13. A crescente proeminência de Davi, capítulo 16, versículo 1 até o capítulo 17, versículo de número 58. A unção de Davi por intermédio do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 1 até o versículo de número 13. Sua música diante de Saul, capítulo 16, versículo 14 até o versículo de número 23. Sua vitória sobre Golias, a famosa história de Davi contra Golias, está aqui no primeiro livro do profeta Samuel. Está ali no capítulo 17, versículo de número 1 até o versículo de número 58. A influência de Saul em declínio, capítulo 18, versículo de número 1 até o capítulo 31, versículo de número 13. Davi é perseguido por Saul, capítulo 18, 1 até o capítulo 17, versículo de número 12.
Saul visita uma médium, capítulo 28, versículo 1 até o versículo de número 25. O conflito de Davi com os filisteus e os amalequitas, capítulo 29, e o versículo de número 1, capítulo 31, capítulo de número 30, versículo de número 31. A morte e o suicídio de Saul, capítulo de número 31, versículo 1 e até o versículo de número 13. Queridos, muitas coisas aconteceram aqui no primeiro livro do profeta Samuel. Aqui é só um esboço, tá? Os temas e os subtemas, só para que você tenha uma ideia de quão maravilhosa história foi escrita nesse primeiro livro do profeta Samuel. A gente falando parece que só te dá um aperitivo, mas é muito mais interessante você ler conforme a orientação do próprio Espírito de Deus. É incrível a história do primeiro livro do profeta Samuel. Nós encontramos Samuel vindo a esse mundo através de uma mulher que anteriormente era estéril. Deus foi lá, restaurou essa mulher, levantou esse garoto como profeta do Senhor, juiz para julgar nos seus dias. O profeta Samuel confrontou o pecado de Eli e, ao confrontar o pecado de Eli, confrontou também o pecado de seus filhos. O profeta Samuel teve muita dificuldade quando já chegou na sua velhice, que houve uma rejeição por parte de toda a nação de Israel. A nação inteira sabia que o profeta Samuel seria um grande dos profetas do Senhor, né? Então a nação ela veio a rejeitar o profeta Samuel. Foi aí que eles pediram um rei. Deus concedeu um rei para Israel, trazendo Saul ao poder. Saul vindo ao poder, Deus deu as ordens para Saul. Todavia, Saul ele desobedeceu a Deus. E ao desobedecer a Deus, Deus o rejeitou. Deus levantou o rei Davi e o ungiu como rei de Israel. Todavia, essa unção desagradou a Saul, que todavia tentou por diversas maneiras matar o rei Davi. Ao tentar fazer isso, o declínio do reinado de Saul já era evidente. Houve algumas guerras entre Saul e outras nações, e a sua guerra final contra os filisteus foi a gota d'água, aonde ele perdeu a guerra, viu seu filho morrer e também, por fim, ele tirou a vida. A continuação dessa história maravilhosa está posterior a esse livro. Está ali no segundo livro do profeta Samuel, mas é simplesmente incrível as histórias que nós encontramos aqui no livro do profeta Samuel, a saber, o primeiro livro. A nação de Israel, quando pediu para si um rei, eles não estavam simplesmente pedindo um rei por pedir, eles estavam rejeitando o próprio Deus para que o próprio Deus não reinasse sobre ele. A ideia original de Deus era para que o Senhor fosse o rei da nação de Israel para sempre. Todavia, a nação de Israel ela veio a rejeitar a Deus para que Deus ele não viesse ser o rei daquela nação. Uma das coisas que nós encontramos aqui no livro do profeta Samuel, a saber o primeiro livro, é que Deus ele não compactua com o pecado. Deus ele não tolera o pecado. O Senhor, ele de maneira nenhuma, ele terá o justo por injusto e o injusto por justo, tá? O nosso Deus, ele é um Deus santo, ele é um Deus perfeito e a exigência de Deus é que seu povo, ao aproximar-se dele, seja um povo justo, como ele é justo, e um povo santo, como ele de fato também é santo. Muito bem. Vamos aqui, portanto, para um resumo do primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 1 até o capítulo 3, o nascimento e o chamado de Samuel. Capítulo 4 até o capítulo 7, o retorno da Arca da Aliança. Capítulo 8 até o capítulo de número 15, o clamor do povo por um rei. E Deus escolhe um rei para que esse rei viesse a reinar sobre Israel. Deus manda reinar sobre Israel Saul.
capítulo 16, capítulo 17, Davi é ungido rei de Israel. E nessa mesma circunstâncias, Davi também mata o gigante Golias. Saul persegue a Davi, capítulo 18 até o capítulo de número 27, e os últimos anos de reinado de Saul e o seu suicídio, capítulo 28 até o capítulo de número 31. E aonde é que nós encontramos Cristo aqui no livro do profeta Samuel, a saber, o primeiro livro? Nós encontramos Cristo aqui como o rei que todos esperam, o rei esperado. Assim como a nação de Israel naquela ocasião, ela estava ansiosa por um rei, nós também hoje, em nossos dias, nós estamos ansiosos, melhor dizendo, pela vinda do nosso rei, que é Jesus. Em breve Jesus ele vai vir, queira você ou não, espere você ou não, Jesus ele vai vir. Então, quando nós falamos nesse clima de ansiedade, é porque tudo indica que ele está às portas, está voltando. E outra coisa, meu amigo, para se encontrar com esse rei, não seja igual a Saul. Para se encontrar com esse rei, não seja igual à nação de Israel naqueles dias, tá? Para se encontrar com esse rei, meu amigo, você precisa se achegar ao Senhor. Você precisa se arrepender dos seus pecados e vir para Cristo, confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. A única maneira de escapar da chegada iminente desse rei e não ser julgado por ele e não ser condenado por ele é abraçar a única oportunidade que ele está te dando. É a oportunidade de se achegar-se a ele sem nenhuma culpa. Você pode fazer isso nessa ocasião. Venha para Cristo, receba Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque essas histórias que nós acabamos de falar para você, resumidamente falando, elas ficaram para nós simplesmente para nos alertar acerca do perigo futuro que há de vir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você seja obediente como o profeta Samuel, que você seja ungido igual foi o rei Davi, tá bom? Mas que você não seja negligente e desobediente como foi Saul. Deus te abençoe e até a próxima. Vamos nos ver logo mais ali no segundo livro do profeta Samuel. Um abraço, até a próxima.